Eu sou o pastor emérito Osmar Falk, primeiro pastor da paróquia São Marcos de Joinville. Saúdo a todos os membros da paróquia São Marcos, aos irmãos e irmãs em Cristo, com as palavras do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 1, versículo 3. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós. A comemoração do cinquentenário da paróquia São Marcos nos motiva a recordar e agradecer. Mas agradecer a quem? Por onde começar? Quem não esquecer? Para não cometer a injustiça de esquecer alguém, não vou citar nomes. Quero ater-me aos grupos e pedir que todos os colaboradores se sintam nele incluídos, lembrando que muitos deles já nem vivem mais. Quando assumi a recém-criada paróquia São Marcos, em 5 de agosto de 1970, eu estava diante de um grande desafio, o de motivar os membros para um novo centro comunitário e edificar uma nova comunidade, espiritual e materialmente. Esse desafio jamais teria vencido se Deus não tivesse colocado ao meu lado pessoas em grupos de apoio. E entre estes, quero destacar 3 grupos. O primeiro foi formado por uma comissão construtora, composta por membros da paróquia Cristo Bom Pastor, da qual a São Marcos foi desmembrada, e convidados residentes no âmbito da nova paróquia. Essa comissão construtora deveria tocar as obras e providenciar pelos recursos necessários para as construções. E para estas, a comunidade evangélica de Joinville cedeu para a nova paróquia o terreno de 2.818 metros quadrados para as edificações. O segundo grupo era formado pelo grupo de senhoras que desde 1966 reunia-se numa residência em frente ao terreno. Esse grupo de oásis foi decisivo nos inúmeros almoços e cafés promovidos para a arrecadação de fundos. E o terceiro grupo eu quero denominar simplesmente de colaboradores gerais. Nesse grupo, incluo todas as pessoas que se empenharam na construção, como por exemplo, pedreiros, serventes, encanadores, carpinteiros, eletricistas, os quais se revezavam junto à firma construtora nos muitos mutirões realizados. Nesse grupo, também incluo os líderes de grupos e todos aqueles que faziam campanha junto ao comércio e indústria, os que vendiam cartões de almoço, café, rifas e os que generosamente faziam doações em dinheiro. Com esse apoio logístico, o pastor pôde dedicar-se mais à edificação espiritual da paróquia. Uma família cedeu-nos a sua antiga residência, situada na esquina das ruas Otto Kardeffel com Tupi, portanto bem próximo do terreno da paróquia, como local de cultos. Após uma pequena reforma e adaptação, a sala estava pronta. Apenas 40 dias após a criação da paróquia, com grande participação, e a casa lotada teve lugar o primeiro culto. Essa casa serviu-nos como local de cultos quinzenais durante 9 meses, quando nos transferimos para 2 salas conjugadas, no recém-construído salão comunitário. A partir daí, passei a visitar todos os membros, com o objetivo de conhecê-los, levar-lhes a mensagem evangélica, motivá-los para o novo centro comunitário, fazer cadastro para o novo fichário e organizar melhor a distribuição dos membros em setores. Concluído o serviço de visitação, foram cadastrados 435 membros. Agora, a paróquia tinha um fichário completo e os membros agrupados em 20 setores. Em cada setor havia um distribuidor do Joinville Luterano.
Assim entrávamos na casa de nossos membros pelo menos uma vez por mês. Agora era tempo de investir na formação cristã da comunidade. O pastor ministrava o culto aos domingos e o ensino confirmatório e preparatório durante a semana. Com a participação de 63 crianças, jovens e adultos, iniciou-se no primeiro domingo de abril de 1971 uma escola dominical com diversas classes, divididas conforme a idade. O pastor chamou e preparou um grupo de professoras para ministrar as aulas de educação cristã. O material interdenominacional era muito bom e se compunha de um livro do professor e o correspondente livro do aluno. Em diversas casas foram organizados grupos de estudo bíblico, denominados Encontros no Caminho. Ainda no ano de 1971 foi formado o coral da paróquia e passou a funcionar o jardim de infância. O ano de 1972 ficou marcado pela reunião de abertura do grupo de juventude evangélica em 5 de março. Através da música, das excursões e principalmente do esporte, atraiu grande número de jovens e tornou-se o grupo mais promissor na paróquia. Nos encontros da juventude investia-se fortemente na formação cristã dos jovens. Muitos desses jovens se tornaram bons líderes na comunidade evangélica de Joinville, assumindo funções diversas nos presbitérios das paróquias, em grupos diversos e até na igreja. 2 jovens, inclusive, se tornaram pastores de nossa igreja. Ainda no primeiro semestre do ano de 1974, a juventude construiu a quadra de esportes, com recursos e mão de obra voluntária que os próprios jovens providenciaram. No dia 14 de dezembro de 1975, houve o culto de inauguração da torre com o primeiro badalar dos sinos ecoando pelo bairro. Nesse dia, também encerrou-se o período de construções. Em apenas 5 anos foram construídos o salão comunitário, a casa pastoral, o templo e a torre dos sinos. Esse tempo de construção foi uma experiência singular, de muita união e determinação por parte dos membros e abençoado por Deus. Certamente é do conhecimento de poucos a importância que a paróquia São Marcos teve como ponto de referência para essa região de Joinville. Por sugestão do pastor, o presbitério encaminhou em 4 de novembro de 1975 pedido à Câmara Municipal de Vereadores para que o bairro fosse denominado Bairro São Marcos. E por gestão junto ao prefeito municipal, o trecho da rua Otto Kardeffel, entre o viaduto da BR-101 e a rua Tupi, foi pavimentado com paralelepípedos, tornando-se a primeira rua calçada depois da BR-101. Neste olhar retrospectivo, reconhecemos a maravilhosa condução de Deus. Ele motivou e capacitou a todos os colaboradores. A Deus, portanto, toda a glória e honra. Por isso, ao concluir essa mensagem, lembro as palavras do hino Conta as Bênçãos. Conta as bênçãos, dize quantas são, recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Olá, tudo bem com vocês? 50 anos da comunidade São Marcos. Uma bela história para contar. E me pediram, meu nome é Denise, eu faço parte da OASE, me pediram para estar falando um pouco da OASE, Ordem Auxiliadora das Senhoras Evangélicas, que desde o primeiro grupo de OASE na São Marcos foi o grupo Hermine, desde 3/7/1963. Então, são 54 anos. Antes da construção, do Templo da São Marcos, as mulheres já se reuniam
na velha escolinha que tinha no bairro, um pouquinho acima da igreja. Quanta história, quanta gratidão pela Oase, por essas mulheres que lá atrás começaram o seu serviço, o seu testemunho da palavra de Deus. E nós nos encontramos toda segunda, quarta-feira e quarta-feira do mês, onde a gente tem sempre a palavra do pastor Luiz conosco, sempre trazendo a palavra. Temos um louvor e temos a honra de ter o seu Hugo, que toca violão para a gente, sempre conosco. E aí eu venho vivenciando a Oase há mais ou menos 8 anos, estou no grupo. Muito importante foi para mim esse grupo, e está sendo, onde a gente ouve a palavra, onde a gente sempre está interagindo uma com a outra, aprendendo, orando, né? E servindo a comunidade com muita alegria. Mas nós somos um grupo, não é uma pessoa nem duas, somos um grupo unido e nós podemos contar sempre com a comunidade São Marcos, né? Glória a Deus, que a gente pode contar com todos os membros da comunidade, sempre nos nossos cafés, tudo que a Oase faz, a gente sempre tem o apoio da comunidade. E nós somos, não só da São Marcos, nós temos queridas irmãs conosco de outras denominações que vêm participar dos nossos encontros. Temos as mulheres da Deus Triuno e da Amados por Cristo também, né? Então eu quero dizer para vocês que a Oase, a Deus agradecemos com júbilo, com muita alegria e gratidão, que entre nós continue abençoando o testemunho, o serviço e a comunhão, que é isso que nós somos, testemunho, serviço e comunhão. Eu quero ler para vocês o nosso roteiro até da Oase desse ano, olha só, é recomeçar. Esse ano está sendo um ano totalmente diferente, que infelizmente por causa dessa pandemia a gente não está podendo se encontrar, porque temos muitas senhoras, né, com mais idade, então a gente está preservando tudo isso e é recomeçar, um recomeço todo novo que nós estamos tendo esse ano e aprendendo a fazer diferente. Eu quero deixar com vocês uma mensagem que está aqui no final do nosso livro desse ano. O Senhor te conduza com segurança, como conduziu Maria e José até encontrar-se em abrigo. O Senhor te preserve e te restitui a saúde, como preservou o menino Jesus, nascido sem nenhum conforto. O Senhor te aprecie com uma vida plena de sentido e alegria. Por isso, é mais do que as riquezas materiais que pode dar. O Senhor te conceda a sua bênção, pois ela é o melhor presente que podemos receber e partilhar. Segue em seus caminhos e anda na paz de Deus. Amém? Que a paz de Jesus Cristo esteja sempre com você. Obrigada. A fonte de vida, o centro de todas as coisas. Em ti eu encontro guarida, contigo eu sou vencedor. Tu és da alegria certeza, amor que toma o meu ser, a verdadeira riqueza que sustenta o meu viver. Tu és Jesus, amigo verdadeiro, que tenho conhecido na vida de meus irmãos. Tu és Jesus,
eterno companheiro, o Filho do Deus vivo, o Deus Emanuel. Tu és a mão estendida, o cajado que traz direção, o pão que é repartido na vida de comunhão. Tu és a plenitude do Espírito que habita em mim. Em ti está toda a virtude da glória e da graça sem fim. Tu és Jesus, amigo verdadeiro, que tenho conhecido na vida de meus irmãos. Tu és Jesus, eterno companheiro, o Filho do Deus vivo, o Deus Emanuel. Tu és Jesus, amigo verdadeiro, que tenho conhecido na vida de meus irmãos. Tu és Jesus, eterno companheiro, o Filho do Deus vivo, o Deus Emanuel. O Filho do Deus vivo, o Deus Emanuel. Queridos irmãos, queridas irmãs, nestas últimas semanas nós tivemos o privilégio de sermos abençoados por muitos vídeos, com muitos depoimentos, com música, com fotos, nos trazendo a lembrança daquilo que aconteceu, daquilo que acontece na vida da Igreja São Marcos, na Paróquia São Marcos, na comunidade São Marcos, na comunidade Deus Triuno, na comunidade Amados por Cristo. Foi um tempo de rever, de saudades, de alegria por pessoas que por aqui passaram. Por isso, neste momento final, eu quero dizer um muito obrigado. Muito obrigado a todas as pessoas que se dedicaram na produção desses vídeos, que ajudaram, que colaboraram. Ficou realmente algo muito especial e quero agradecer de coração a todas as pessoas que deixaram esse documento através de vídeos sobre a história da São Marcos. E como palavra final, uma palavra de agradecimento às pessoas que caminharam na Igreja São Marcos durante esses 50 anos. Pessoas que deixaram um legado. E por isso nós lembramos dessas pessoas e agradecemos a todo o trabalho que tem sido feito até aqui. E quando nós pensamos em história, é importante nós realmente termos a gratidão. Por quê? Porque com gratidão nós lembramos daquilo que Deus já fez. Mas nós também precisamos olhar adiante. A palavra bíblica de 1 Samuel diz: até aqui nos ajudou o Senhor. Deus fez grandes coisas na vida da Igreja São Marcos, na vida de pessoas, transformou a vida de pessoas, renovou, abençoou famílias durante todo esse período. Por isso nós somos agradecidos a Deus por tudo que Ele já fez. Mas igreja não é história, igreja é vida, igreja é continuar na caminhada, igreja é corpo de Cristo que serve a Deus no mundo. Por isso, o desafio que fica é: vamos continuar a escrever esta história, vamos continuar a servir a Deus com nossas vidas. Que cada um de nós possa com muita alegria dizer: Senhor, eis-me aqui, eu quero te servir. E que assim a gente possa exercitar nossos dons no serviço ao nosso Deus. Que Deus abençoe a todos, que
O Senhor, que nos tem abençoado até aqui, continue abençoando nossas vidas, nossas famílias, e que a Igreja São Marcos possa ser um testemunho do amor de Deus, da salvação que há em Jesus para toda esta cidade. Um abraço a todos.